Jesus Cristo, celebramos o Teu nome, celebramos a Tua presença, celebramos quem Tu és. Damos toda a honra, todo louvor, toda a glória pertence a Ti, Senhor. Toda exaltação pertence ao Senhor. Eu quero dizer que a gratidão no nosso coração por poder ter o Senhor como nosso Pai e por poder sermos filhos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por cada família aqui representada, Senhor. Eu oro por cada pessoa aqui representada nesta noite, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero orar para as pessoas que estão acamadas naquele hospital, Senhor. Eu peço que pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor olhe para os doentes agora, Senhor. Aqueles que estão no leito de hospital, Senhor. Aqueles que estão lutando pela vida. Aqueles que estão desenganados. Aqueles que receberam já decretos de morte. Senhor, eu oro por aqueles que a medicina de certa forma desenganou, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oro para que o Espírito de vida entre nos hospitais dessa cidade, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, nós anulamos os decretos de morte. Nós anulamos os decretos, Senhor, que levam à falência dos órgãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Espírito Santo. Oro por renovação, oro pelo renovo do Senhor. Oro para que a saúde do Senhor, Espírito de vida, oro para que o Senhor invada os hospitais. Que o Senhor vai de encontro ao necessitado, que o Senhor vai de encontro àquele que está enfermo. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda ansiedade, toda depressão, toda angústia, desânimo, aflição. Nós repreendemos essa noite em nome de Jesus Cristo. Nós liberamos uma ordem, cessa agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu oro por renovo na fé, renovo na expectativa, renovo na esperança, Senhor, renovo nas convicções, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nós liberamos palavras de vida, nós liberamos palavras de cura, que as pessoas que se encontram internadas, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos ela em nome de Jesus Cristo. Ei, ouça, viva, vida do Senhor em nome de Jesus Cristo, vida, vida, em nome de Jesus Cristo, vida, vida, a vida, sopra a tua vida sobre os hospitais, Senhor, sopra a tua vida sobre os asilos, sopra a tua vida sobre as casas de recuperação, sopra a tua vida, Senhor, sobre as ruas da nossa cidade, sopra a tua vida sobre os orfanatos, sopra a tua vida, vida de Deus, sonho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos um tempo diferente, Senhor, uma cidade diferente. Oh Espírito Santo de Deus, Deus vai de encontro às pequenas nesta noite, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, aquele viciado que está se drogando agora, vai de encontro a ele, Senhor. Da fumaça da droga, que ele traga a tua presença em nome de Jesus, Senhor. A tua presença, tu és o Espírito da vida, tu és o Espírito da cura, da restauração, da transformação, meu Senhor. Aquele homem, aquela mulher que está pensando em suicídio, Pai, por favor, a tua igreja clama nesta noite, Senhor. A tua igreja clama, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o teu amor exale sobre essa cidade, Senhor. Que o teu amor exale, Senhor, sobre o prostíbulo, sobre a biqueira, sobre os presídios. Que o teu amor exale, Pai, por favor. Por favor, meu Senhor, por favor, por favor. Cuida do órfão, cuida da viúva, Pai, cuida do necessitado, daquele que está aflito e abatido no coração, aquela família que perdeu um ente querido, o Senhor está sofrendo. Tu és o consolo, Senhor. Tu és o consolo, meu Senhor. Tu és o consolo. O claro precisa do Senhor, Pai. A nossa cidade precisa do Senhor, Pai. Eu oro a Ti, eu clamo a Ti, não porque merecemos, mas porque sabemos que existe graça e misericórdia do Senhor.
Existe graça e misericórdia do Senhor, Pai, graça e misericórdia. Eu oro em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Oro por aquele pai de família que está desesperado, Senhor, que perdeu tudo, que já não sabe mais o que dá para sua família para se alimentar, Senhor. Oh, Pai, a tua igreja clama por ti, Senhor. Vem com socorro sobre essa terra. Vem com socorro, Senhor. Abre os céus, derrama chuva sobre essa nação em nome de Jesus. Toda terra árida, toda terra seca, que seja regada pelo teu amor em nome de Jesus. Nós oramos a ti. Nós continuamos dependendo e crendo em ti, Senhor. Não há outro a não ser o Senhor. Não há outro que possa fazer a não ser o Senhor. Oh, Senhor, nós repreendemos esse espírito de assassinato desses dias, Senhor, que tem ceifado tantos jovens, Senhor. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, profetizamos tempos diferentes. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós te engrandecemos, Senhor. Obrigado porque tão doce o Senhor é, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Estás maravilhoso. Evangelho de João capítulo 1, versículo 35. Acharam, queridos? Amém? Diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Então disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, ou onde moras? Então respondeu-lhe Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. E era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a quem disse: segue-me. E ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André, de Pedro. E Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Então respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, queridos? Queria orar para a sua vida, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta noite, agradecemos pelo teu amor. Quero dizer que nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez até aqui.
Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Senhor, para que o Senhor envie neste lugar, envie ao redor deste lugar, que nos guarde, nos livre de todo mal, e não só aqui, Senhor, também dá ordem aos teus anjos, meu Pai. Envie, Senhor, ao redor dos nossos lares, que enquanto a gente está aqui te buscando, celebrando a tua presença, meu Senhor, ora para que o Senhor dê ordem aos teus anjos sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, que eles cerquem aquele lugar em nome de Jesus Cristo. Quero dizer ao Senhor que tudo que nós possamos fazer aqui, isso é possível se o Senhor estiver presente. Nós não podemos fazer nada se não for pela tua presença, Senhor. Até pelo nosso respirar, nós precisamos depender do Senhor para dar o ar para nós, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo ao Senhor, fala conosco nesta noite, ministra o nosso coração, vem de encontro, Senhor, com o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade aqui, Espírito Santo. A igreja é tua, tu és o Senhor dela e sempre será, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha de encontro com o nosso coração. O Senhor sabe que nós estamos procurando no Senhor. O Senhor conhece a nossa fome, o Senhor conhece a nossa sede. E eu sei que o Senhor é o único capaz de saciar tanto a nossa fome quanto a nossa sede. Por isso eu oro para que o Senhor se revele a nós esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. É interessante que a gente está lendo esse texto aqui. Nesse texto a palavra de Deus diz que duas vezes. Uma vez Jesus disse, ele vira e ele fala assim, quando João estava com seus discípulos, a Bíblia diz que quando Jesus ele passa, João olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus. Às vezes as pessoas que estavam perto de João, irmãos, não entenderam o que João estava dizendo. Mas João entendia quem era Jesus. João compreendia o que Jesus veio fazer. E a palavra de Deus diz que quando João olha a ele e fala isso, eis o Cordeiro de Deus. A palavra de Deus diz que dois dos discípulos que seguiam a João Batista foram atrás de Jesus. E quando eles chegaram em Jesus, qual foi a pergunta que eles fizeram? Aonde é a tua casa? Aonde o Senhor mora? Aonde é o lugar que o Senhor reclina a cabeça? E Jesus ele vira e ele fala assim: vem e vê. Jesus ele coloca algo para aqueles homens, para que aqueles homens não ficassem apenas nos pensamentos deles, se realmente que aquele realmente era o Messias. Mas Jesus faz um convite para eles: venha e veja quem eu sou. Venha e veja onde eu habito. Venha e veja quem realmente eu sou. Venha me conhecer. E a Bíblia diz que quando aqueles homens vão até Jesus, aqueles homens depois encontram Felipe, depois encontram Natanael, a Bíblia diz que aqueles homens também, eles fazem a mesma, eles usam da mesma palavra para falar para Natanael. Porque quando chega ali, a Bíblia diz que Felipe encontra Natanael, ele fala assim: cara, nós encontramos o Messias. E quando Filipe fala isso para Natanael, nós encontramos aqueles que havia de vir, nós encontramos aquele que as escrituras que Moisés dizia que havia de vir. Quando aquele homem Natanael ouve isso, a palavra de Deus diz que ele fala assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E qual é a frase que os discípulos usam? Vem e vê. A mesma palavra que Jesus usou para falar com André, a mesma palavra que Jesus usou ali para falar com os filhos de João, para falar com Simão, foi a mesma palavra que agora os discípulos estão usando: vem e ver. Por quê, irmãos? Porque tem coisas que você não pode se mover por aquilo que os outros falam. Tem coisas que nós vamos nos mover e só saber pelas nossas experiências com Ele. Muitas das vezes a gente fala que a gente conhece a Deus, que a gente, por quê? Porque a gente ouve falar de Deus. Muitas histórias nós ouvimos sobre a nossa própria nação, que talvez a gente nem sabe se é verdade, irmãos. Mas por que nós achamos que é verdade? Porque um dia nós somos ensinados e ouvimos falar que a história é essa. A gente vive uma nação que é cheia de feriado. Esses dias teve um feriado do Tiradentes, não foi isso? Não foi alguns tempos atrás? Mas quem foi Tiradentes? Uns dizem que Tiradentes foi um cara, mas as histórias dizem que Tiradentes tinha uma outra personalidade. Uns colocam Tiradentes como um herói, outros colocam Tiradentes como uma outra reputação. E a pergunta é: qual é a verdade? Porque nós só acharemos realmente a verdade, irmãos, quando nós temos um encontro com aquilo.
Quando nós temos um encontro com Jesus de fato, a gente tem uma verdade de Deus sobre nós. O problema é que o tempo passa, um fala assim, cara, a verdade é essa, outro fala, a verdade é aquela, e a verdade é aquela, e a verdade é aquela. A gente fala, mas são tantas verdades, e qual é a verdade? E Jesus vira e Ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for. Então qual é a verdade? Jesus. A verdade é que eu só vou ter paz quando encontrar Jesus. A verdade é que eu só vou conhecer o Pai quando eu seguir Jesus. A verdade é que eu só vou ter a revelação da eternidade quando eu andar com Jesus. E não tem várias verdades. Existe um caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Não é através da religião, não é através do que os outros falam, é através do que a palavra de Deus fala, através de Jesus, sobre quem Ele é. Por isso as pessoas olhavam para Jesus até então, quando Jesus não tinha se revelado ainda. João já estava pregando. Antes de Jesus aparecer no cenário, no contexto, a Bíblia diz que João Batista, ele já estava pregando a palavra. E a palavra de João, irmãos, não era uma palavra fácil de se ouvir. Porque era uma palavra que penetrava como uma espada dentro do peito dos homens. Porque qual era a mensagem? Arrependei-vos. Muda a sua vida. Aquele que as Escrituras diz que viria, ele virá, ele está chegando. Eis que ele está, então se arrependam. E muitas das vezes a mensagem de João era um pouco enfática e dura de ouvir, porque ele falava, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então não era uma palavra fácil de ouvir. Era uma palavra que confrontava. Imagina você nesses dias ouvir um pregador falando, ei, víbora, se converta. Quem vos ensinou a fugir do caminho do Senhor? Aí a gente para e olha e fala assim, está me chamando de cobra, está me chamando de serpente, nunca mais eu ponho os pés nessa igreja, nunca mais eu ouço o evangelho. Mas a pregação de João, ela era firme, a pregação de João ela era dura, era incisiva, porque a intenção de João era mostrar aos homens, à humanidade, que nós precisaríamos nos arrependermos, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Só que esse cara que tinha essa palavra dura, quando ele vê Jesus passando, ele aponta o cordeiro, e essa era a função de João. Quando a gente lê João, o evangelho de João, falando sobre João Batista, a Bíblia diz que João Batista ele falava assim, Senhor, convém que ele cresça e que eu diminua. O que significava isso? Que toda a honra, toda a glória apontava para Jesus. João era um pregador apontando para Cristo, por isso que ele falava, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João estava dizendo, eu não sou o Cordeiro, eu não tiro o pecado do mundo, eu não posso salvar ninguém, mas eu posso apontar aquele que é o Cristo. A gente está vivendo dias que a gente gosta, que às vezes as pessoas gostam do holofote, gostam de se aparecer, mas eu quero te falar que nesses dias, a nossa convicção precisa entender qual é, que nós estamos aqui para apontar quem é o Cordeiro de Deus. Por isso que Jesus, quando os discípulos falam, onde o Senhor mora? Vem ver. Está com fome? Está com sede? Venha conhecer de mim, venha andar comigo, venha saber quem eu sou. Por quê, irmãos? Porque não dá para ter superficialidade no reino. Às vezes nós falamos que nós conhecemos a Jesus, mas de uma forma superficial. Porque de repente eu peguei um panfleto que fala de Jesus, porque eu liguei a televisão, tinha um pregador falando sobre Jesus, mas muitas das vezes esse Jesus não passa mais do que isso na minha vida. Por quê? Porque eu não tenho profundidade nas Escrituras de querer descobrir quem é esse Jesus. Por isso ele vira para os caras e fala, vocês entenderam o que João falou? Entendeu? Eu sou o Cordeiro, então vem ver, vem andar comigo, venha caminhar comigo, venha me conhecer. Quando esses discípulos foram e passaram o dia com Jesus e viram quem era Jesus, qual foi a convicção? Realmente nós encontramos aquele que Moisés dizia que viria. Quando eles começam a andar com Jesus e foram passar o dia com Jesus, agora eles não estão com Jesus porque João falou, agora é porque eles viram quem era Jesus, porque eles ouviram Jesus falar. Quando a gente lê João capítulo 4 da mulher samaritana, e aquela mulher pecadora vai pregar para uma cidade, a cidade toda foi conhecer Jesus, foi ter com Jesus. Chega uma hora que a cidade falava assim, agora nós não acreditamos mais, porque você fala, mas agora porque os nossos olhos veem, nós ouvimos a palavra dele. Quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente tem a revelação de quem é Jesus, eu quero te dizer que nada vai roubar as nossas convicções.
Vocês estão me entendendo? Amém, queridos? Sabe por quê? Porque está vivendo dias difíceis. A gente está passando dias da nossa vida que talvez a gente nunca jamais esperava que fosse passar. Então eu fiz 39 anos, nunca jamais esperei que a gente fosse passar um tempo de pandemia. Eu nunca esperava que eu fosse presenciar acontecer o que aconteceu, não só na nossa nação, mas em outras nações. A gente olha, liga a televisão e fala, teve um tsunami, morreu tanto em tal lugar. Teve outra catástrofe, não sei aonde. Mas quando a gente olha para a nossa cidade, fala, uau, nunca aconteceu nada aqui. Não teve a represa de Mariana que estourou aqui. Não teve a represa de Brumadinho que estourou aqui. Aqui a gente vive numa cidade, irmãos, que não teve uma calamidade. Fala, uau, teve uma calamidade. Então, a gente vivia como se nada fosse tocar a nossa cidade. De repente, a gente se depara com uma situação que as pessoas que nós amamos começaram a morrer. E a verdade é que isso veio revelar aquilo que nós acreditávamos no nosso coração. Veio revelar o que estava dentro de nós. Hoje, graças a Deus, a pandemia a gente acredita que está acabando, que está se fechando os leitos, que as UTIs estão se fechando. Mas a verdade é que assim como em Brumadinho aconteceu, em Mariana aconteceu, veio a tragédia, o que ficou depois? Ficou aquela lama, não foi isso? Lembra disso? Ficou uma lama densa em cima dos escombros, e as pessoas procurando os sobreviventes. Por quê? Porque a tragédia foi grande. E qual é a diferença para esse tempo que a gente está vivendo? A diferença é que nós vemos os sobreviventes. Nós não precisamos ficar cavando para achá-los. Nós vemos ele, porém dentro do coração deles existem conflitos, crise de ansiedade, pessoa que está vivendo hoje com depressão. Por quê? Porque abalou a estrutura. E esse é um tempo que nós como igreja, nós precisamos apontar para esses irmãos e falar assim, ele continua sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando o irmão fala assim, cara, onde está? Você vai dizer, vem e vê. A gente não está mais vivendo tempos de mostrar, vem ver o holofote, vem ver a igreja bonita, vem aí ver. Não, vem e veja o Cordeiro de Deus. Qual que é a nossa função como igreja nesses dias? Pegar os nossos irmãos que estão feridos na batalha e falar, vem aqui, eu vou mostrar para você que o Cordeiro continua vivo, ele foi imolado, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele continua sendo o Senhor. Porque nos dias difíceis as nossas convicções começam a ser abaladas, irmãos. Nos dias difíceis a nossa fé começa a ser questionada. Nos dias de confrontos, de batalha, aquilo que a gente acreditava, e talvez aquilo que a gente pregava, a gente às vezes começa a colocar em xeque, será que Jesus realmente vive? Será que realmente a palavra de Deus é verdadeira? Sim, ela é verdadeira. Ela continua sendo verdadeira, ela continua sendo fiel, ela continua sendo leal. O problema é que muitas vezes os nossos olhos não conseguem enxergar aquilo que Deus fala sobre nós. Por isso a palavra de Deus diz assim, que quando Filipe encontra Natanael, fala, cara, eu encontrei o Messias. Aquele que as escrituras diziam, que os profetas falavam que eu vi, eu encontrei ele. Aí Natanael bate o olho nele e fala assim, acho que você está doido, velho. Não, eu encontrei ele. Natanael vira para Filipe e fala assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré era uma cidade pequena, uma cidade que não chamava atenção, uma cidade que não tinha nada. Mas é da onde não chamava atenção, é da onde não tinha nada, da onde era pequenino que surgiu o Messias. E a palavra de Deus diz que quando Natanael chega até Jesus, Jesus libera uma palavra, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo nele. E Natanael vira para Jesus e fala assim, mas o Senhor me conhece? Sim, te conheço. Antes que Filipe chegasse até você, eu vi você quando você estava debaixo da figueira. Irmãos, naquele momento a Bíblia diz que Natanael se prostra. E ele fala, Senhor meu e Deus meu, realmente tu és o rei de Israel. E Jesus vira para ele e fala assim, porque eu falei que eu te vi, você creu? Irmãos, às vezes a gente acha que Jesus não está nos vendo. Natanael, quando ele estava debaixo daquela figueira, ele nem imaginava que os olhos de Jesus estavam sobre ele. Talvez Natanael podia estar descansando, talvez Natanael podia estar aflito, talvez Natanael podia estar preocupado com a vida dele, talvez Natanael podia estar ansioso por alguma coisa na vida dele.
Mas quando ele achava que ninguém estava o vendo, Jesus estava vendo ele nem imaginava sobre isso. Assim é nós também, irmãos. Às vezes nos dias das nossas angústias, que a gente fala, Deus não me ama mais, o Senhor desistiu de mim, ninguém olha para mim, ninguém liga para mim, ninguém manda um WhatsApp para mim, ninguém se importa comigo. Você acha que você está sozinho? Eu quero te falar uma coisa, querido. Jesus também está vendo você. Amém? Jesus continua vendo você. Jesus continua olhando para você. E a grande questão qual é? É que quando Filipe ele faz ali o intermédio, fala assim, vem aqui então. Já que você acha que de Nazaré não pode vir nada, vem aí, veja. Qual foi a função de Filipe, irmãos? Ele foi um intercessor. Cara, você não está legal? Cara, você não está bem? Muitas vezes, irmãos, tem situações que a gente não sabe o que falar. Esses dias eu estava lá em Osasco, lá, e depois que eu preguei a palavra, eu falei assim, ó, tem uma viúva aí, e eu falei assim, cara, o que eu vou falar para ela? Uma moça de 20 e poucos anos, acabou de perder o esposo tinha 35 anos, chegou andando no hospital e saiu morto. O que você fala nessas horas, irmãos? Não tem o que falar. Tem hora que a gente não tem respostas. Tem hora que a gente não tem palavras. Meus sentimentos, meus pêsames, que o Espírito Santo te console. Tem hora que a gente não tem palavras. Então qual que é a nossa função? Pegar na mão da pessoa e falar assim, vem e veja quem Ele é. Porque tem coisa na nossa vida que só Jesus vai fazer. Que só Jesus pode te consolar, que só Jesus pode te transformar, só Jesus pode nos libertar, só Jesus pode nos salvar, só Jesus pode nos curar. E a nossa função nesses dias é pegar nas mãos daqueles que não estão crendo mais e falar assim, cara, vem aqui e veja. E quando Natanael chega na frente de Jesus, Jesus libera uma palavra, eu te vi. Você é um verdadeiro israelita. Um cara em que em tudo que se faz não procura achar falhas nele. Nesses dias nós precisamos ser essa pessoa que pega na mão do outro e fala assim, cara, eu vou te mostrar aquele que pode transformar a sua vida. Vem e vê. São dias que nós precisamos seguir essas pessoas. Agora ouça, um cego não pode guiar outro cego, irmãos. Porque se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer? Ambos cairão no abismo. Então são dias que os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. Para quê? Para que quando nós encontrarmos aqueles que não estão vendo, nós podemos falar, segura em mim, que eu vou te levar até Ele. Vem e veja quem Ele é. Amém? Amém, irmãos? Qual é o problema nesses dias? Que quando a gente chega com guerra e com aflição, a gente não tem mais vontade de orar. A grande dificuldade nesses dias é que quando vem a tribulação, parece que a gente não encontra forças para buscar Deus. Quando a nossa vida está tudo bem, a gente põe um louvorzinho na nossa casa, pega um véuzinho, joga para o alto, dança, rodopia, dá um chu para cá e rola para lá. Mas no meio das dificuldades da guerra, muitas das vezes nós não encontramos forças para buscar Deus. E essa noite eu quero desafiar você, a você buscar força no Senhor. Porque a gente está vivendo dias do que mais do que buscar para nós precisamos estar cheios para os outros, irmãos. Existe um povo faminto, existe um povo sedento. Tem pessoas que às vezes eles não botam mais fé no Evangelho, não é porque o Evangelho é mentiroso, mas é porque sofreram tanto e pereceram tanto que não tem mais esperança. Eu quero falar uma coisa para vocês, mesmo que um dia nós nos frustremos com os homens, nos decepcionamos com as pessoas, Jesus não vai te decepcionar, Ele não vai decepcionar o seu coração. Mas as nossas convicções não podem estar abaladas. Como igreja do Senhor na terra, nós vamos estar convictos de quem Ele é. Sabe quem é Ele? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Ele? Ele é o príncipe da paz. Quem é Ele? Ele é o Emanuel. Quem é Ele? Ele é o Senhor sobre todos os senhores. Quem é Ele? Ele é o Rei sobre todos os reis. Quem é Ele? Ele é aquele que as Escrituras diz que viria. Quem é Ele? Ele é aquele que morreu pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Quem é Ele? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E ouça, nada daquilo que está acontecendo nesses dias vai mudar quem Ele é.
custe o que custar, passe o que passar, aconteça o que acontecer, nada e ninguém vai desentronizar Jesus do seu trono. Nada, irmãos, nada. Não é a tristeza, não é a dor, não é a calamidade, não é a enfermidade, não é a morte. Nada tem o poder de mudar quem Ele é, nada. Ele vai continuar sendo o Senhor. Mas se o meu coração não estiver ajustado nele, as circunstâncias vão querer dizer quem Ele é. Quando a minha fé ela não está legal no Senhor, quando vem a calamidade eu me balanço. A palavra de Deus diz assim que duas pessoas, fala assim que o prudente, quando ele foi construir a sua casa, ele construiu a sua casa sobre a rocha. A tempestade veio, as águas desceram, os ventos bateram sobre aquela casa, e aquela casa não caiu, por quê? Porque ela estava fundamentada sobre a rocha. Mas a palavra também diz que o louco é aquele homem que constrói a sua casa sobre areia, e quando a tempestade vem, os ventos vêm, a água bate contra aquela parede, aquela casa ela cai, por quê? Porque ela não tinha fundamento, porque ela não estava alicerçada. Agora não é porque a casa caiu sobre a areia que a rocha mudou, que a rocha deixou de ser rocha, simplesmente porque não construíram sobre a rocha continuou sendo a rocha, e a areia continua sendo areia. Consegue entender? Nos dias que nós estamos vivendo, são os dias que eu preciso mergulhar na palavra e falar: Senhor, revela-te a mim, mais do que uma palavra, mais do que uma mensagem, mais do que um banner, mais do que uma faixa no caminhão dizendo que Jesus é fiel. Eu preciso conhecer quem é este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque senão meu relacionamento com Ele simplesmente é superficial, irmãos. E nesses dias não dá mais para ser superficial. Não dá mais. E quando que eu sei que é superficial? É quando a tribulação me abala e eu abandono tudo. Esses dias é dias de nós pegarmos nossos pés e plantarmos sobre a rocha. Nós fortalecemos a nossa fé nele em nome de Jesus Cristo. Irmãos, as pessoas estão sofrendo, cara. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas tem muita gente sofrendo. Tem muita gente que perdeu família. Tem muita gente que está vendo em crise de ansiedade, crise de depressão. Tem muita gente que perdeu a esperança. Muitas pessoas que perderam a fé. Muitas pessoas que perderam a expectativa. Tem pessoas que já não sonham mais. E essa é a hora de a gente pegar na mão delas e falar assim: ei, vem e veja. Vem e veja. Estão me entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Esses são dias que você vai estar, às vezes, para pegar o busão, vai estar no ponto de ônibus, que você precisa falar para as pessoas: vem e veja. O problema é que muitas das vezes nós achamos que não temos nada a oferecer, porque de repente a gente começa a olhar para dentro de nós: eu não sou capaz, eu não posso. Eu quero dizer que não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. O Evangelho é dele, a palavra é dele. A única coisa que ele mandou nós fazemos é ir por todo mundo e pregar e fala sobre ele é o Evangelho. O problema é que quando a gente se depara com uma situação, a primeira seta que o diabo fala: mas quem é você para falar sobre ele? E é onde você tem que estar convicto e falar assim: eu sou filho dele, ele é meu pai. Porque se você for olhar para as suas qualificações, irmãos, de repente você vai lembrar que você saiu da sua casa brigado com a sua mãe, você levantou e com a cara virada, você levantou daquele dia virado no giraia, e você vai falar assim: mas quem sou eu para pregar o Evangelho? Você tem que lembrar, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. De repente vai ser o motorista do busão que você vai entrar. De repente vai ser o segurança da empresa que você trabalha. De repente vai ser o caixa do mercado que você vai ali comprar um Nescau ali, e de repente vai estar ali e a pessoa está deprimida, depressiva. Irmãos, a gente não conhece o coração das pessoas, só Deus. Às vezes tem gente que vai trabalhar com pensamento suicida, fala assim: Senhor, se o Senhor não quer que eu me mato, levanta alguém na hora que passar aqui e fala uma palavra só: Jesus te ama. A gente não conhece, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, quando viu o povo, a Bíblia diz que Jesus tinha compaixão pelas pessoas. Ele se compadecia. Por quê? Porque enquanto nós olhamos a parte externa das pessoas, Jesus olha para dentro do coração. Vocês estão me entendendo? Enquanto a gente olha para o lado externo e fala lá: é mano, a gente começa a julgar. Jesus não está olhando para ele, Jesus está olhando para dentro do coração da pessoa.
E você é a ferramenta que o Senhor quer usar nesses dias. Acredite em você. Acredite naquilo que Deus pode fazer através da tua vida. Acredite que a tua oração pode mudar a história de um ser humano. Acredite. Nós precisamos acreditar nisso, irmãos. No ambiente profético, palavras são decretos. Você precisa acreditar nisso. Acredite. Quando aquele carcereiro virou para Paulo e falou assim: o que faço eu então? Ele falou assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Foi um decreto. O problema é que a gente chega na nossa casa, vê tudo de ponta cabeça, a gente não acredita, mas acredite. Acredite. Acredite que quando você liberar uma palavra na pessoa, pode transformar a vida dela. Acredite. Acredite, irmãos. O problema é que às vezes você não acredita em você mais. Porque a gente erra no meio do caminho, porque às vezes a gente chuta o pau, né? Chuta o balde, a gente chuta tudo, e de repente a gente às vezes não acredita mais. Mas deixa eu falar uma coisa para você: ainda existe graça, existe misericórdia, e nós precisamos continuar acreditando que Jesus é real, que o Evangelho é real, irmãos. Então acredite. Você é filho, você é filha de Deus. Está me entendendo? Ontem estava compartilhando algo com os líderes da casa lá em casa, e eu falava assim uma coisa para eles: irmãos, a gente se move muito por aquilo que as pessoas pensam de nós. Às vezes a gente vai sair, vai se arrumar, a gente olha no espelho e fala: e aí, tô legal? Às vezes para você não está preocupado se realmente está bom. Você está preocupado se está bom para a pessoa que vai te enxergar. Você está preocupado com o que vão falar da tua roupa. Você está preocupado com o que vão falar do seu cabelo. Está preocupado com o que vão achar do tom do seu batom. Muitas das vezes a gente se move pensando naquilo que os outros vão nos julgar e pensar da nossa vida. E quando a gente está passando perrengue, a gente acha que é porque a gente está, nossa, estou vivendo em pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. No livro de Jó, falava que Jó, ele era um cara próspero, ele era um cara rico, ele era um cara que ele tinha 7 filhos, 3 filhas, que ele tinha gado, ele tinha rebanho, ele tinha uma vida boa, ele tinha uma esposa. E quando a Bíblia começa a contar a história de Jó, daqui a pouco ela faz uma vírgula e ela entra dentro do mundo espiritual e fala assim: e certo dia, quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, Satanás também se apresentou diante de Deus. E a palavra de Deus diz que naquele momento, Deus vira para Satanás e fala assim: de onde vens? Ele fala: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus vira para Satanás e fala assim: vistes o meu servo Jó? O que Deus estava querendo dizer? Já que você é andarilho, você gosta de andar e passear na terra, então com certeza você deve ter visto o meu servo Jó. Vistes o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, que não há dolo nele? E Satanás, vi? Aí Satanás libera uma palavra dizendo assim: mas sabe por que ele é dessa forma? Porque o Senhor mima ele. Jó é fiel ao Senhor, porque o Senhor dá tudo para ele. O Senhor deu gado para ele, o Senhor deu riqueza para ele, o Senhor deu filhos para ele, o Senhor deu prosperidade para ele, o Senhor deu propriedades para ele, o Senhor deu tudo para ele. Agora tira tudo isso dele e vamos ver se não vai blasfemar contra o Senhor. E a Bíblia diz lá em Jó capítulo 2 que Deus vira para Satanás e fala assim: ok, pode tirar tudo dele, mas só não mexe na vida dele. E a palavra de Deus diz que Satanás vai lá. A Bíblia diz que os filhos de Jó se reuniam nas casas dos irmãos, e eles festejavam. A Bíblia diz que chega um servo e fala: olha, vieram tal pessoa e acabou com os teus criados, vieram tal pessoa e acabou com os teus camelos, vieram tal pessoa, aconteceu isso, bateu um vento, caiu a casa dos seus filhos e morreu todo mundo. Jó no mesmo dia, ele perdeu o rebanho, perdeu a ovelha, perdeu o gado, perdeu os camelos, perdeu os filhos, todos os filhos. E a Bíblia diz que quando ele perdeu tudo isso, ele ouviu o último homem que fala que ele perdeu os filhos dele. A Bíblia diz que Jó em nenhum momento ele murmurou. Nenhum momento ele questionou: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que aquilo? Não, a Bíblia diz que Jó não murmurou. A Bíblia diz que Jó se prostrou e adorou ao Senhor. E ele libera uma palavra dizendo: se eu recebi o bem do Senhor com alegria, por que não receberei o mal? Por que murmurarei no meio da calamidade?
E a Bíblia diz, e daí a Bíblia faz um transporte para o mundo espiritual de novo e fala assim, que mais uma vez os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, e Satanás se apresentou no meio deles, e Deus faz a pergunta, de onde vens? Ele fala, de rodear e passear na terra. Deus faz a mesma pergunta, viste meu servo Jó? Sim. Homem reto, homem íntegro, que não há dolo nele. E Satanás usa outra palavra, é porque o Senhor dá saúde para ele, porque o dia que tocar na saúde dele, na vida dele, vai murmurar e vai blasfemar com o Senhor. E Deus permite, falar assim, você pode tocar na vida dele, mas você não vai tirar a vida dele. E a Bíblia diz que naquele dia, o corpo de Jó foi tomado por tumores. Irmão, você já viu no YouTube umas pessoas que estão doentes, que tem feridas no corpo inteiro, já viu isso? Sai feridas na cabeça, sai feridas no corpo inteiro. A Bíblia diz que Jó estava daquele jeito. O corpo dele todo foi tomado por tumores. Ele se coçava, ele sentia dor, ele tinha vontade de pegar caco de telha e se esfregar. Jó estava humilhado, estava enfermo. A Bíblia diz que ele estava sentado sobre as cinzas fora da cidade. A Bíblia diz que os amigos de Jó, de vendo tamanha dor, ficaram 7 dias do lado dele e não tiveram coragem de abrir a boca. E a Bíblia diz que a mulher de Jó fala assim, com tudo isso, você ainda preserva a tua integridade? Você perdeu gado, perdeu casa, perdeu propriedade, perdeu seus servos, perdeu o seu dinheiro, perdeu o seu camelo, nós perdemos todos os nossos filhos, você está doente, e mesmo assim conserva a tua integridade com o Senhor teu Deus, amaldiçoa Deus e morre. E Jó vira para ela e fala assim, falas como uma louca mulher. Se eu recebi do meu Deus a bênção, por que não receberei agora essa dor? Sabe o que mais me confronta? Eu falava para os líderes ontem. É que quando a gente vai ler o capítulo 42 de Jó, o texto diz assim, antes te conhecia de ouvir. Um cara que ouviu falar de Deus, irmãos, ele se manteve íntegro. Jó ele falava assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Irmãos, o cara ouviu falar de Deus, o cara perdeu família, perdeu tudo, e o cara não blasfemou. E às vezes a gente perde o emprego, qual é a primeira coisa que a gente fala? Aonde está o meu Deus? Porque o meu Deus me abandonou. A pessoa estava num relacionamento, ela passou por uma traição. Primeira pessoa que ela começa a querer acusar, é Deus. Aonde estava o meu Deus? A pessoa não estava servindo Deus, estava lá no mundo, ela entrega a vida para Jesus, as coisas começam a dar errado na vida dela. A primeira coisa que começam a falar, está vendo? Quando era do mundo, quando fazia tudo errado, estava tudo certo, ganhava bem, tinha casa própria, o carro estava pago, se converteu, foi para a igreja, dizimou e ofertou, está lá o que está passando. Mas a Bíblia diz que o homem que conhecia Deus de ouvir falar, foi o cara que perdeu filho, camelo, gado, ele perdeu tudo, irmãos. Mas a Bíblia diz que ele não perdeu o coração. Ele não perdeu a integridade dele, não perdeu o caráter dele. Ele se manteve fiel. Ele se manteve firme nas convicções. Por quê? Porque ele ouviu falar de um Deus justo. Porque ele ouviu falar de um Deus verdadeiro. Porque ele ouviu falar de um Deus fiel. Qual era a convicção de Jó? Eu saí do ventre da minha mãe, eu não trouxe nada. Se eu tiver que voltar para lá sem nada, é justo. O que a gente trouxe do ventre, irmãos? Nada. A gente nasce nu. Ainda tem que tomar um tapa para ficar esperto para chorar. Não é? Então se eu voltar sem nada, glória a Deus. Esse era o entendimento que Jó tinha. E pela integridade dele se manter firme diante de Deus, a palavra de Deus diz em Jó capítulo 42, que fala que Jó, ele foi ressarcido por Deus 7 vezes mais sobre tudo aquilo que ele havia perdido, irmãos. Ei, deixa eu te falar uma coisa, querido. Aonde estão as suas convicções nesses dias? Para onde você tem olhado nesses dias? O que você tem lido nesses dias? Com quem você tem falado nesses dias? O que você tem meditado nesses dias, irmãos? Quais são os livros que você está lendo nesses dias? O que você está pensando nesses dias? Porque aonde estiver os teus olhos, aonde você está buscando recurso, aonde você está buscando entendimento, é o que vai te edificar. Se você ficar lendo calamidade, você vai entrar em desespero.
São dias para meditar na palavra, são dias que nós precisamos jejuar. Esses são dias de clamar, esses são dias de chorar. São dias de se prantear aos pés de Jesus e falar: só o Senhor pode fazer. Só o Senhor, irmãos. Só o Senhor. O problema é que se eu não souber quem é Jesus, vai chegar o dia da calamidade, para onde eu corro agora? Para onde eu vou? Mas se eu sei quem Ele é, eu vou e vou encontrar Ele. Eu vou porque eu tenho a revelação dEle. Se eu tenho uma vida com Jesus, quando acontecer toda a calamidade, eu sei para onde eu vou buscar recursos, eu vou nele. Quando Jó perdeu tudo, ele se prostrou diante de Deus. O problema é que a gente vive disso e quando a calamidade vem, a gente quer chutar o pau da barraca, não quero mais, eu não aguento mais, é muita guerra, muita tribulação. Não, querido, deixa eu falar uma coisa para você, Jesus continua sendo fiel. E se a gente morrer, a verdadeira vida não é esta. Se eu morrer em Cristo, se Ele vier me buscar, aí sim é o início da minha verdadeira vida com Ele, porque a nossa verdadeira vida não é essa vida, irmão. Lá no céu não vai ter Ferrari, lá no céu não vai ter carrinho para mim andar não, irmãos. Mas a Bíblia diz que ela tem ruas de ouro, eu vou viver dentro da casa dEle. Foi isso que Jesus falou: eu vou para o meu Pai e vou fazer morada para vocês. Se eu não for, não tem jeito, mas se eu for, eu vou construir um lugar para vocês, e aonde eu estiver, vocês estarão comigo. O problema é que a gente fala de Jesus, mas não quer estar com Jesus, e a gente não se prepara para estar com Jesus. Mas o cerne do Evangelho, qual que é? Não é você ganhar na Mega Sena. O cerne do Evangelho não é você ser o diretor da empresa que você está. O cerne do Evangelho, irmãos, não é nessa vida não. O cerne do Evangelho qual que é? A eternidade com Jesus. Se eu morrer agora, para onde eu vou? Por isso que quando João vê Jesus, João não teve outra preocupação a não falar assim, ó: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que vai morrer pelos teus pecados. Porque essa é a preocupação. Quem é o meu Senhor? Quem se entregou por mim? Quem é o meu Redentor? Quem é aquele que compra a minha vida? Quem é aquele que morreu pelos meus pecados? É Ele. Então grava uma coisa dentro do seu coração nesses dias, querido. O Evangelho aponta para Cristo. O Evangelho é Cristo. O Evangelho não promete para você um Porsche na sua garagem. O Evangelho não promete para você uma casa com piscina. O Evangelho não promete para você o melhor emprego da cidade. O Evangelho não promete nada disso. O Evangelho promete uma coisa: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho é aquele que quando o ladrão na cruz estava do lado de Jesus, um debochava e falava assim: se você é o Messias, o que você está fazendo aqui na cruz? O outro ladrão vira e fala assim: nós estamos aqui porque nós merecemos, ele nada fez. E a Bíblia diz que um ladrão vira para Jesus e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vira para ele e fala assim: hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o Evangelho. É entrar no paraíso com Ele, passar a eternidade no paraíso com Ele. Irmão, isso aqui vai acabar, cara. Isso aqui é provisório, isso aqui é momentâneo. Então não perca o seu coração pelas coisas dessa terra. Não perca. Isso aqui é passageiro. Quando Jesus foi tratar com os seus discípulos sobre essas coisas, ele falou assim: cara, tá vendo esse lírio? Ele é lindo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tanta beleza que esses lírios. Mas amanhã um sol queima eles e morre. Jesus falou assim: olha para as aves dos céus, elas não plantam, não semeiam, não regam, e eu não as sustento. Ainda Jesus falou assim: vocês não valem mais que algum pardais, homens de pequena fé. O que Jesus estava querendo dizer? Enquanto você viver nessa terra, eu vou cuidar de você. Mas lembra-se de uma coisa: o teu lugar não é aqui. O nosso lugar é o céu, irmãos. Nosso lugar é o céu, querido. Então nós não podemos viver nessa terra como se a terra fosse o último lugar, não. O céu é o nosso lugar. A eternidade com Jesus é o nosso lugar. Lá é o nosso lugar. Não é aqui. Isso aqui é provisório. Você vai trabalhar, você vai sofrer, você vai cortar a mão, vai machucar, você vai sentir dor.
De repente a gente vai passar por lutas, por doenças, você vai derrubar lágrimas, você vai ter preocupações, você vai chegar muitas vezes na sua casa, abrir o armário, às vezes não vai ter o que comer. Mas deixa eu falar uma coisa para você, essa não é o seu lugar é a eternidade com Jesus. Então não permita que as coisas dessa terra te roubem da presença dEle. Estão me entendendo? Quando os filhos de Deus se apresentou diante de Deus, Satanás se apresentou no meio. Quando os filhos de Deus se apresentou diante de Deus, a palavra diz que Satanás se apresentou no meio. Se você ler o livro aos Gálatas, a Bíblia diz que Paulo estava defendendo o seu apostolado. E chega no momento em Gálatas capítulo 1, versículo 6, que Paulo fala assim: se vier uma outra pessoa, ou se até mesmo um anjo vier, e vos pregar um outro evangelho, a não ser aquele que nós já vos temos anunciado, seja considerado anátema, maldito. E aí quando você começa a ler a carta aos Gálatas, sabe o que a Bíblia diz? Que tinham irmãos na igreja, judeus que se infiltraram dentro da igreja, para como que eu vou usar a palavra exata? Para persuadir aqueles que estavam sendo fiel. A Bíblia diz, a Gálatas capítulo 1, depois no capítulo 2 ele fala que existiu o corpo da igreja. E alguns homens entraram dentro da igreja para persuadir alguns homens a se desviarem do evangelho. Ouça, queridos, presta bem atenção que eu vou te falar nesses dias. Tudo que o inimigo vai querer fazer é chamar a tua atenção para longe da pessoa de Jesus. Se você conhece Jesus, você não negocia que Ele é. Mas se nós somos superficiais com Jesus, quando fala assim, olha ele lá, você vai olhar, olha aquele lá, você vai olhar. Mas quando você é profundo, você fala assim, não, ele não está lá, ele não está cá, ele está aqui dentro. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas diriam isso. A minha convicção nesses dias precisa estar firme em quem é Jesus, irmãos. A sua convicção precisa estar firme quando é Jesus. Porque quando você chega dentro da tua casa e a coisa não estiver bem, é você que vai ter que dizer, vem, eu vou te mostrar quem Ele é. Vem e veja. Vem e veja. Amém? Vem e veja. De repente vai ser no teu emprego, vai ser na rua, vai ser no meio do busão, vai ser no metrô, vai ser no trem, vai ser nos seus vizinhos. É você que vai ter que pegar a mãozinha e falar assim, calma aí, não acabou não. Vem e veja. Porque Ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje e eternamente, irmãos. Ele continua sendo o mesmo. Tem um testemunho de um cara chamado Todd White. Quem vê o cara hoje pira no cara. O cara onde ele anda, Deus dá a palavra do conhecimento para ele. Ele chega na pessoa, ele toca na pessoa e ele vê a enfermidade da pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. Quem era esse cara? Um drogado, um viciado em heroína, anfetamina. Teve um encontro com Jesus. Quando ele saiu orando para as pessoas na rua, as pessoas não eram curadas. E o testemunho dele diz que ele só foi começar a manifestar isso na vida dele depois de 500 vezes que ele orou e ele tomou um não. Você tem a noção que é isso, irmãos? Orar 500 vezes, você chegar em 500 pessoas e orar, vê aqui, eu vou orar por você, você vai ser curado. E a pessoa não é curada. Você ora de novo e a pessoa não é curada. Você ora por outros e a pessoa não é curada. Depois de 500 vezes que esse cara perseverou, ele começou a orar e as pessoas começaram a ser curadas. Irmãos, se é nós, às vezes, a gente ora uma, duas, a terceira, a gente fala, eu não oro mais por ninguém. A gente desiste muito fácil das coisas. Eu quero te dizer que Jesus não desiste fácil de você. Ele não desiste fácil das pessoas. Você precisa ser essa pessoa que pega na mão das pessoas e fala, vem aqui que eu vou te mostrar quem é Jesus. Mas para isso acontecer, você precisa saber quem é Jesus, irmão. Quem é Jesus para você? Quem é esse Jesus que você fala? Quem é esse Jesus que você crê? Por isso que Paulo falava, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem é Jesus para você? É um amuleto? Quem é Jesus para você? É um crucifixo que você olha um cara pendurado? Quem é Jesus para você? Quem é o Messias para você? É só o filho do Zé, o filho da Maria? Quem é?
As suas tribulações não dizem quem você é, querido. Eu quero que você saia daqui convicto disso, cara. Ah, pastor, é porque eu sou problemático, estou passando por essa guerra. Jó passou tudo porque ele passou, e a Bíblia, e o céu dizia que ele era justo. Ele perdeu os filhos, sabe? Ele perdeu tudo. Na terra as pessoas falavam, tá vendo? Você perdeu tudo porque você é pecador. Mas o diálogo que tinha no céu a respeito de Jó é que ele era um homem íntegro. O céu dizia que ele era íntegro, e a terra? Olha lá, está sofrendo porque é pecador. A gente passa por guerras, não é porque está em pecado, irmãos. É porque o ladrão veio roubar, matar e destruir. Ele quer fazer você perder a tua fé. Tudo que já passou não é porque ele tinha pecado, não é porque ele tinha blasfemado, não é por nada disso. O céu dizia que ele era íntegro. As pessoas olhavam para João Batista e achavam que ele era grosso, que ele era o chato, que a pregação dele é dura. E o que o céu dizia dele? Que ele seria cheio do Espírito Santo, que ele era o enviado de Deus, que ele era aquele que prepararia o caminho para o Messias. Mas as pessoas olhavam para João e viam o quê? João é o dedo duro que denunciou o pecado de Herodes com Herodías. Mas o que o céu pensava dele? Que ele era o cara que viria fazer a diferença. O cara que veio preparar o caminho para o Senhor, morreu com a sua cabeça numa bandeja de prata. Por quê? Porque ele tinha pecado? Qual foi o pecado de João Batista? Pregar o Evangelho? Quando Zacarias, na sua denridade, ele entra no templo e o anjo se revela e fala, cara, na tua velhice te darei um filho, ele será nazireu, vai ser cheio do Espírito Santo dentro do ventre da sua mulher. Ele vai nascer para fazer a diferença, não vai se embriagar com o vinho dessa terra. Ele vai ser cheio de mim, cheio da presença de Deus. Quando João prega a palavra, ele confrontava a religiosidade daqueles dias. As pessoas não gostavam de João não, irmãos. João confronta o pecado e morre com a sua cabeça em cima de uma bandeja. Por quê? Porque ele tinha pecado? Não. Porque ele pregava fora do Evangelho? Não. Exatamente porque ele pregava aquilo que os homens não queriam ouvir. Ele pregava a verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que cura. Não é a verdade que remedia, mas era a verdade que curava. Hoje a gente está acostumado com remédio, remedia as coisas, irmãos. Mas João pregava o Evangelho da verdade. E isso custou a cabeça dele em cima de uma bandeja, porque ele pregava a verdade. Vocês estão me entendendo? Esse não era o Evangelho da prosperidade, era o Evangelho da verdade. Custe o que custar, nós vamos falar a verdade. Aconteça o que acontecer, permaneceremos na verdade. O preço que tiver que pagar, ficaremos com a verdade. E ele morreu degolado, por causa da verdade, por se pregar a verdade, por apontar quem é Cristo. E qual é o Evangelho da verdade? Se alguém te der um tapa na tua face, oferece a outra. Se alguém pedir a tua capa, dê também a tua túnica. Se tiver que caminhar a segunda milha com outra pessoa, acreditar de novo, caminhe de novo com essa pessoa, acredite nela de novo. Qual que é o Evangelho da verdade? Não amaldiçoa, abençoa os teus inimigos. Qual que é o Evangelho da verdade, querido? Fez alguma coisa, não deu certo, volta lá e fez o caminho de volta. Errou, peça perdão. Esse é o Evangelho da verdade. Você não remedia, você cura. Esses são os dias que nós estamos vivendo como igreja, que talvez pode não, hoje é dia 30, hoje é dia 1º de agosto. É isso, não é? Querido, essa data nunca mais você vai viver na sua vida. Nunca mais. Quando chegar a meia-noite, virar o dia, dia 2 de agosto, dia 1 de agosto de 2021, você nunca mais viverá. O que você fez está feito, não voltará mais atrás. Mas não significa que no dia 2 você não possa mudar as coisas. Se você errou hoje, e você tiver a oportunidade de viver amanhã, você pode chegar ao amanhã, e pode correr atrás da pessoa e falar assim, eu errei com você, me perdoa. Mas o dia 1º, você nunca, essa data, você nunca mais viverá na sua vida, irmãos. Nunca mais. Você tem noção que é isso?
Pode passar 100 anos daqui para frente. Esse dia não volta mais. Esse dia você não vive mais. Se você orou hoje, você orou. Se você não orou, não tem mais esse dia para você orar. Se hoje você leu a Bíblia, você leu. Esse dia não volta mais. Se Deus te deu a oportunidade hoje de você se reconciliar com alguém, esse dia não volta mais. Se Deus te deu a oportunidade de você fazer isso amanhã, amém. Porque o amanhã pertence a Deus. Mas o dia 1º de agosto de 2021 não volta mais, irmão. Então a Bíblia diz assim: viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Faça pelas pessoas aquilo que você gostaria que elas fizessem por você. Trate elas da forma que você gostaria de ser tratado. Ame da mesma forma que você gostaria de ser amado. Porque essa data não volta mais. Não volta, irmãos. Pode ser que hoje acabe o culto, ou o culto nem acabe, Jesus volte e leva a tua igreja. Pode ser. Mas esse dia não volta mais atrás. Aconteça o que acontecer, não volte mais atrás. Mas também aconteça o que acontecer, Jesus é imutável, Ele não muda. Continua tendo graça, misericórdia e amor. Então grava isso pelo amor de Deus, igreja. Nós, mais do que uma mensagem, nós precisamos do seu evangelho vivo na vida das pessoas. As pessoas precisam olhar para nós, irmãos, e ver esperança. As pessoas precisam olhar para nós e continuar acreditando que Jesus é real, que Jesus é vivo. Mais do que uma mensagem pregada, mais do que uma palavra compartilhada. A gente pode pregar aqui e de repente a pessoa não vê nada de Jesus em nós. Deixa eu falar uma coisa para você: as pessoas precisam ver Jesus em nós. E quando elas não estiverem bem, sabe para quem que elas vão ligar? É para você. É para você, irmão. Se você viver reto com Jesus, no final da vida das pessoas, elas vão querer ligar para você. As pessoas precisam lembrar que elas conhecem pessoas que carregam a presença de Jesus. E essas pessoas precisam ser vocês. Vocês precisam carregar, nós precisamos carregar a presença de Jesus. Para se ensorbebecer? Não, irmãos. Para se engrandecer? Também não. Para que os holofotes fiquem em cima de nós? Muito menos. É porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for através dele, irmãos. Pelo amor de Deus, escuta isso que eu estou falando para você. A pessoa está com fome, você dá uma cesta básica, você remedia o problema da pessoa. Ela come hoje, mas amanhã ela vai ter fome de novo. A pessoa está precisando de um remédio, você vai na farmácia, você compra um remédio para essa pessoa, você está apenas remediando. Daqui a pouco ela vai precisar do remédio de novo. Assim como muitas vezes a pessoa tem vazio na alma dela e ela tenta preencher com tantas outras coisas que ela pode preencher momentaneamente, mas daqui a pouco o vazio vai voltar de novo. Mas eu quero te falar que Jesus, Ele é suficiente em tudo. Jesus, Ele é suficiente em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa acreditar nisso. Jesus, Ele é possível transformar todas as áreas da nossa vida, irmãos. Se você precisa de remédio, você vai na farmácia e você compra. Se você precisa de médico, você vai num médico particular, você vai lá, você paga a consulta, ele te atende. Se você está com fome, você vai no mercado e você compra. Mas se você precisa de Jesus, dinheiro nenhum compra. Vocês estão me entendendo? Você quer andar de carro, você pode ir lá com o seu dinheiro, você compra. Quer fazer uma viagem, seu dinheiro compra. Quer ter um dia de alegria, você compra diversão. Quer ter um dia de prazer, só você pagar que você tem. Mas entrar na eternidade não tem dinheiro que compra. Dinheiro nenhum compra a eternidade. Então estou te falando aqui essa noite. Quem é Jesus para você? Jesus, Ele é o Senhor sobre todos os senhores. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele abriu mão da sua glória. A Bíblia diz que Ele morreu naquela cruz, pagando o preço dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, irmãos. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso não tem dinheiro que compra. Quando tentaram comprar o dom de Deus com dinheiro, quando viram Pedro operando as maravilhas, Pedro repreendeu e expulsou aquele mágico de perto. Por quê? Porque o dom de Deus, a vida de Deus, a presença de Deus, não tem dinheiro que compra.
Então, como eu tenho, é só me arrepender dos meus pecados, confessar Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, tudo se faz novo. 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 Tudo se faz novo. Eu posso ser o cara mais rico dessa terra, mas se o meu nome não estiver escrito, arrolado no livro da vida, eu sou a pessoa mais miserável desse mundo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e tudo se faz novo. Amém? Quem é Jesus para você? Se põe de pé em nome de Jesus, quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça. Oro por revelação do céu sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que a gente possa entender quem tu és, que tu és o Rei, que tu és o Senhor. Que os princípios do céu são incontestáveis, que os princípios do céu, Senhor, são inabaláveis. Pai, em nome de Jesus, revela dentro de nós o Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti nesta noite em nome de Jesus. Que as nossas convicções, a nossa fé estejam firmes no Senhor. Não só para nós mesmos, Senhor, mas para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam. Pai, em nome de Jesus, que assim como Jesus falou, assim como Felipe falou, venha e veja, venha e conheça Ele, Pai. Que nós possamos Te conhecer, que nós possamos entender o que o céu pensa de nós. Em nome de Jesus, Pai. Talvez a terra diga que nós não somos nada. Talvez na terra as pessoas dizem que quem somos nós. Mas a questão é que o céu diz que nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, Senhor. É isso que somos. Já não somos mais órfãos, já não somos mais qualquer um. Nós somos filhos do Rei, somos filhos do Senhor. Pai, nos encha da Tua vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo, Senhor, todo sentimento de solidão, todo sentimento de orfandade. Pai, nos abraça com a Tua paternidade. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Em o nome de Jesus, nos abraça com a Tua paternidade, Senhor. Eu acredito que há perdão, a graça, a misericórdia, o amor do Senhor acessível essa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, Senhor. Perdoa os nossos erros. Perdoa as nossas falhas. Por favor, perdoa o nosso egoísmo. Por favor, Senhor, perdoa a nossa falta de sensibilidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos quem Tu és. Mais do que essa vida, Senhor, nós viveremos a vida que está proposta a nós na eternidade, em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda a ser farol para aqueles que estão na escuridão, Pai. Nos ajuda a ser luz para aqueles que estão em trevas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos ajuda a manter os nossos olhos fitos e fixos no Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. Nos ajuda a fazer o Teu querer, custe o que custar. Aconteça o que acontecer, Senhor. Toda honra e toda glória pertence a Ti. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós Te damos graças. Muito obrigado pelo Teu perdão, pelo Teu amor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, que Ele é digno, em nome de Jesus Cristo, querido. Tu és digno, Tu és digno. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Senhor, Tu és o Santo de Israel. Tu és o Príncipe da Paz, Tu és o Emanuel, Senhor. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Tu és o bendito de Deus, Tu és o Senhor. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Tu és poderoso, Tu és grande, Tu és santo. Toda honra e toda glória nós damos ao Senhor. Toda honra e toda glória devolvemos ao Senhor. Exaltado nas alturas é o Senhor, aleluia. Louvado é o nome do Senhor, Pai.
Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia.